Estamos de volta com o TVE Notícias, que realiza agora a quarta entrevista de um total de 10 com candidatos ao Senado Federal. Hoje, o entrevistado é o comandante Rangel, do PSL. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio realizado aqui no IRDEB com a presença de representantes dos candidatos. A última entrevista da série vai ser no dia 18 de setembro. A ordem e o nome de cada candidato podem ser conferidos no nosso site ou nas nossas redes sociais. Além do canal 10.1, todas as entrevistas serão transmitidas ao vivo pelo nosso Facebook e também pelo portal e exibidas no dia seguinte na Rádio Educadora FM às 6h30 da noite. Foram definidos 10 temas. São eles: reforma tributária, reforma política, justiça, investimentos públicos, reforma trabalhista, reforma da Previdência, segurança pública, saúde, educação e também sobre a coligação que o candidato faz parte nessas eleições. Cada candidato vai responder a 7 perguntas que eles mesmos vão sortear na hora aqui no estúdio. No total, serão disponibilizados 2 minutos para cada tema sorteado, mais 3 minutos para as considerações finais, totalizando 20 minutos. O candidato a uma das 2 vagas de senador, Kleber Rebouça Rangel, é radicado no município de Barreiras, onde exerceu o cargo de secretário de Agricultura. O comandante Rangel nasceu em Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, tem 58 anos e é pai de 3 filhos. Atua como piloto de avião e construtor de aeronaves. Boa noite, candidato. Boa noite, Jonathan. Vamos ao primeiro tema, por favor? Sim. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade por estar na TVE, dando esta oportunidade. Vamos à primeira pergunta, aí você pode ir. A primeira é reforma política. Reforma política. Candidato, que tipo de mudanças o senhor defende em relação ao sistema político e eleitoral e com que objetivos? Como garantir que os candidatos eleitos representem de fato as propostas e não sejam aqueles que tenham, por exemplo, mais recursos para a campanha? Nós do PSL já discutimos muito a respeito disso, Jonathan. Eu tenho conversado muito com o Bolsonaro sobre isso aí, a exaustão, a ponto de que o PSL não aceitou que o dinheiro público fosse envolvido em campanha eleitoral. Tanto é que ele votou contra, foi voto vencido e devolveu o dinheiro que estava depositado na conta do PSL. Infelizmente, a gente está passando por um processo democrático, se assim podemos dizer, e esse processo não vem colocando os políticos que realmente são à vontade do povo. Por exemplo, eu só tenho 3,5 segundos na televisão para expor e discutir com a população aquilo que nós estamos pensando e aquilo que nós desejamos. Quando eu digo nós, o grupo e as pessoas que estão envolvidas nesse novo processo político. Então, quero agradecer esse espaço aqui na TVE, na Rádio Educadora também, por dar essa oportunidade, por este programa, através da produtora Cici, também quero fazer aqui esse agradecimento. Então, a reforma política, ela não pode ser da maneira que está sendo feito. Primeiro, não deveremos nunca ter 35 partidos, porque isso não comunga com a vontade da população. Então, o que acontece? Estão loteando o Brasil através dos partidos políticos e o governo, o presidente, quando senta na cadeira, ele não é mais nada. Ele é um simples... Candidato, o seu tempo para esse tema encerrou. Vamos para o próximo tema? Pois não. Por favor. O tema é reforma trabalhista. Reforma trabalhista. O Congresso Nacional aprovou no ano passado, candidato, uma reforma trabalhista. Como o senhor analisa as mudanças que foram aprovadas? A reforma trabalhista, toda vez que vão fazer a reforma trabalhista, tem de um lado os políticos que estão atrelados aos grupos econômicos e os políticos que estão atrelados aos governos.
seja estaduais ou federais. Eles estão sempre puxando aquela corda para um lado ou para outro. E, na realidade, a reforma trabalhista, ela nem deveria ser uma reforma. Ela deveria ser uma nova Constituição que desse para a população, primeiro, a garantia de acabar com o desemprego, que é a pior coisa que existe dentro de uma família, é a falta de renda para o seu sustento. Então, fica só fazendo e tomando medidas populistas, emergenciais para atender os eleitores em época de eleição e fica a população quase toda na informalidade. Quantos estão desempregados, mas estão trabalhando por conta de uma reforma que não dá garantia, principalmente ao empreendedor. O empreendedor é a pessoa que leva o emprego. E o empreendedor no Brasil não tem garantia nem jurídica e nem condições de trabalhar, não tem condições jurídicas de contratar hoje as empresas. Por isso que as empresas estão indo todas para o Paraguai. O nosso vizinho Paraguai vai ser o Eldorado da América do Sul, se rapidamente nós não tomarmos uma atitude como deveremos fazer para primeiro acabar com o desemprego e tirar as pessoas da informalidade. Colocar através das empresas, como disse, dos empreendedores, que as empresas tenham coragem e vontade de vir para o Brasil para investir no Brasil. Então precisamos mudar urgentemente as leis trabalhistas. Ok, vamos ao próximo tema. Candidato, por favor. Reforma tributária. Reforma tributária. Candidato, qual a avaliação do senhor sobre o sistema de cobrança de impostos aplicado atualmente no Brasil? Que propostas o senhor defende para a chamada reforma tributária? A proposta é muito simples. Primeiro, nós temos um sistema que não funciona em lugar nenhum do mundo. Só serve para políticos fazerem uma maracutaia dentro das contabilidades, seja do governo do estado e seja do governo federal. Nós pagamos o máximo de imposto que nós conseguimos pagar e esses impostos não são revertidos em benefício. Agora, existe uma máquina imensa no governo federal, nos governos estaduais, até dentro dos municípios, para fazer arrecadação de impostos. Quando nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, você paga um bem de consumo aqui, na outra máquina você paga o imposto. Simples assim. O outro imposto que você paga é o imposto de renda, que todos pagam também, numa proporção muito menor do que há hoje. Então, o que nós temos que fazer com reforma tributária, primeiro parar de tributar diferente daqueles que ganham, que prosperam e que têm dinheiro para investir e fazer emprego. Como diz, vamos tributar os ricos. Então é proibido ser rico no Brasil, nós estamos condenados à pobreza. Este é o problema. O Paulo Guedes tem propostas fantásticas para cima disso aí, com uma luz muito clara do que tem que se fazer. E não é muito diferente do que acontece nos países desenvolvidos. Por que que nós temos que utilizar esse sistema colonial que existe aqui no Brasil? Porque agrada alguém. Agora, tem 12 anos que o PT diz que vai fazer em época de eleição e nunca tem coragem de fazer. Porque interessa para o Partido dos Trabalhadores a pobreza. Na pobreza é que eles conseguem sobreviver. Então, com Jair Bolsonaro vai ser diferente. Todos vão ter oportunidade de crescimento e de prosperidade. O tempo para esse tema, o candidato terminou. Vamos ao nosso próximo tema, que é o quarto tema. Por favor, mostra para a câmera. Coligação. Coligação. Candidato, o senhor participa de uma coligação estadual e apoia também um candidato à presidência da República. Reitere para a gente quais são os seus candidatos e por que o senhor considera que eles são os melhores candidatos para governar a Bahia e também para presidir o nosso país. Primeiro eu vou colocar por que Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, hoje, com esse episódio dessa facção criminosa que fez um atentado de morte ao futuro presidente do Brasil, que provavelmente, muito provavelmente, nós sabemos disso, que ele ganhará no primeiro turno.
Sabia que a população não tinha mais como parar o anseio de mudança que está na população. Então, Jair Bolsonaro é uma pessoa que tem condições hoje, ética e moral, de falar para o Congresso: você vai ficar no seu lugar, o Executivo vai ficar no seu lugar e o Judiciário vai ficar no seu lugar. É a única pessoa hoje que existe no Brasil com esta coragem. Tanto é que ele disse: vou me colocar à sua disposição. E nós vimos o que aconteceu. Na nossa coligação do PRTB, junto com o PSL, eu, quando fui convidado por Jair Bolsonaro, essa coligação já estava feita, não participei. Mas o que nós sabemos é que o general Mourão é um homem com grande conhecimento, como é o capitão Jair Bolsonaro. E aqui no Estado tem as coligações que foram feitas para fazer todo aquele... montar o time para fazer a governabilidade. Eu, por exemplo, como senador, fui convidado por ele para montar esse time e representar a Bahia no Senado Federal, sem nenhum vínculo político e com nenhum grupo econômico, muito menos com os bancos. Ok, se eu concluir sua resposta, vamos então ao nosso próximo tema. Mostra para a câmera, por favor. Investimentos públicos. Investimentos públicos, candidatos. Bem, o Congresso Nacional aprovou em 2017, no ano passado, uma emenda constitucional que congela o aumento de investimentos públicos pelos próximos 20 anos, 2 décadas. Qual a avaliação do senhor sobre essa decisão? E a gente quer saber se o senhor tem uma proposta para alterar, para mudar esse cenário. Perfeitamente. Isso é a extrema-unção de um governo falido. Nós sabemos que o dinheiro do Brasil, ele foi investido em países cujo comando são simpatizantes do PT e que são países de ditadura. Nós sabemos todos o que aconteceu em Cuba, Nicarágua e outros. Então, a máquina do Brasil, o governo do Brasil, ele virou um monstro que consome todos os impostos. Os serviços públicos não funcionam, a justiça não funciona e os impostos são revertidos para essa máquina enferrujada e quebrada, e chegou a um ponto de dizer o seguinte: a máquina não consegue mais produzir aquilo que ela está consumindo. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar, vamos proibir que se gaste mais, porque tudo que entrar é para manutenção da máquina. E é isso que Jair Bolsonaro não quer. Ele quer acabar com essa máquina, com este monstro enferrujado chamado governo, maior do que o Estado. O governo hoje ele é maior do que o Brasil e nós precisamos remontar um sistema novo, muito simplificado, com impostos, onde os empresários, os microempresários possam ter respostas imediatas e as pessoas possam ter serviços imediatos. Ok, candidato, concluiu. Vamos ao nosso próximo tema, o 6º, portanto, o penúltimo tema, penúltima pergunta que você vai responder. Reforma da Previdência. Da Previdência. Candidato, o governo Temer apresentou no ano passado uma proposta, de reforma da Previdência. Houve uma resposta negativa por parte da população para essa primeira proposta. O governo recuou e não conseguiu votar essa pauta. O senhor concorda com a proposta que foi apresentada e como o senhor enxerga a situação da Previdência Pública? Jonathan, essa reforma da Previdência, ela não foi aprovada porque estávamos próximos da eleição. Então, os deputados e os políticos, eles não o fizeram, ainda que sabem da necessidade de que se faça, fizeram uma coxa de retalho que não virou nenhuma reforma, virou um conserto. Nós precisamos sentar com pessoas sérias e entender que vai faltar dinheiro para os aposentados. É simples, a população está ficando velha. Novos funcionários que deveriam estar contribuindo, novos contribuintes, não estão chegando por ordem e por conta do desemprego, que está aí
Este é o grande problema. Então, se gasta também na Previdência, tem mais gasto do que o que entra para suprir esses gastos. E estamos fadados à falência. Vai faltar dinheiro para a Previdência. O que nós temos que fazer? Primeiro, recuperar o emprego, colocar novos contribuintes na Previdência. Esse é um passo. O outro passo é parar de roubar o dinheiro da Previdência. Nós precisamos entender que o dinheiro dos fundos de pensão, como fizeram no Brasil, que o próprio BNDES e outros roubaram o dinheiro do Brasil. O Brasil está falido, está quebrado. O PT quebrou o Brasil. E aí nós temos problema na Previdência, nós temos problema nos bancos, nós temos um índice de inadimplência. O país tem que recomeçar. Nós somos um país, no ano do digital, nós estamos com modelos coloniais. Nós precisamos ter coragem para rever isso daí e mudar a vida dos nossos filhos, mudar a vida das pessoas que estão morando aqui no Brasil. Nós que já estamos na média idade... O tempo para esse tema encerrou, candidato. Vamos ao nosso último tema, consequentemente, nossa última pergunta. Por favor, mostra para a câmera. Segurança pública. Candidato, no país, no Brasil, são mais de 60 mil assassinatos por ano. Quais são as propostas do senhor para a área da segurança pública, especialmente para o Nordeste, que é uma região com maior índice de homicídios em todo o país? Jonathan, de 2006 para cá, a Bahia duplicou o número de homicídio. Hoje nós somos, em termos de violência, nos índices da violência, a Bahia ganha do Rio de Janeiro. Infelizmente, ganha do Rio de Janeiro. E a gente está vendo aí esses políticos que estão aí, só dizendo que mandou a viatura, eles entregam a viatura no interior da Bahia e vão com 5 aviões para entregar a viatura. Talvez ali no aluguel dos aviões tem 5 viaturas para ir lá entregar. Demagogia é o que o PT sabe fazer, demagogia e propaganda falsa. O que nós precisamos fazer? Primeiro, a LPP, a Lei de Proteção ao Policial, onde vai dar garantias ao policial que dentro e fora do serviço, o Estado estará com ele em caso de um ataque. O policial tem que ter seguro de vida, tem que ter treinamento, viaturas blindadas, pelo menos nas laterais. Os policiais estão sendo atingidos dentro dos carros e o governo fica dizendo que é o governo da ação, que é o governo. Então, o que nós precisamos fazer na segurança pública é um novo modelo e valorizar os guerreiros que estão nos defendendo o Brasil e defendendo o patrimônio público. O Brasil não pode mais continuar. O policial hoje, se ele vai defender, vai atacar um bandido, o que acontece? Ele vai acabar no tribunal e o bandido solto no outro dia. Isso precisa ser corrigido imediatamente. E Bolsonaro vem colocando isso para as pessoas com muita clareza. Nós não teremos nunca segurança quando o bandido tiver mais vantagem do que o policial. Nunca vamos ter. O salário dos policiais é diferenciado. Aqui é um preço, no Sergipe é outro. O tempo para este tema precisamos encerrou. Candidato, agora a gente parte para as considerações finais. A gente pode acompanhar ali pelo nosso 16h30, você tem aproximadamente 3 minutos e meio, aproximadamente, para as suas considerações finais, a partir de agora, por favor. Mais uma vez eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui e dizer para vocês que estão em casa, eu fui convidado por Bolsonaro para ser o representante do Senado na Bahia. Quero dizer para vocês, eu não participo de nenhum grupo político, não tenho nenhum compromisso com nenhum grupo econômico, eu sou um simples cidadão como você que está em casa. Quero dizer para vocês que o nosso compromisso é com o Brasil, o nosso compromisso é com as famílias. Nós não temos como fazer um Brasil novo utilizando os moldes velhos, atrelados a políticos profissionais que estão aí há 20, 30 anos, a políticos que dizem, eu sou honesto, eu tenho ficha limpa, mas não viu a Petrobras ser roubada,
não viu o BNDES ser saqueado, não viram nada. Então, quando a gente percebe que tem um brasileiro, um patriota, como o Bolsonaro, dizendo: eu faço diferente, e provou durante todo esse tempo que ele tem condição de fazer. E eu quero dizer para vocês que estão em casa, quero dizer, eu não tenho compromisso com ninguém. Eu faço diferente porque eu sou do time de Bolsonaro. Eu sou amigo, ele é o líder de pessoas que tem caráter, que tem bom senso e que quer, sobretudo, deixar um Brasil melhor para as famílias, para o seu filho, para os nossos filhos, para os nossos netos. Gostaria muito que vocês tivessem uma caminhada junto conosco, para que nós possamos, juntos, manter essa hombridade e este efeito moral chamado Brasil. Um Brasil dos patriotas, não dos ladrões que saquearam a nossa nação. Muito obrigado. O senhor ainda tem 1 minuto e 15, o senhor já tem... Eu queria fazer uma colocação, aproveitando esse tempo, para dizer que o grande problema do Brasil hoje ainda é a falta de desemprego. O desemprego, ele gera falta de saúde, falta de educação, falta tudo. Os governos inchados não conseguem arrecadar para fazer investimentos. Quem tem que fazer investimentos são os empreendedores. E aí eu quero dizer, este país hoje não é uma Venezuela, porque nós temos os agricultores e os mineradores, as pessoas que estão trabalhando e que nós estamos exportando. Apesar de todo acaixamento que nós estamos recebendo, quando eu digo nós, os empreendedores, do IBAMA, das ONGs, desse pessoal que está a serviço dos comunistas. Em nome deles é que eu quero dizer para vocês, nós vamos tirá-los, sem dúvida nenhuma, no primeiro turno, junto com você e com Bolsonaro. Seremos todos iguais. Estamos, mais uma vez, pedindo a vocês... Candidato, o tempo do senhor chegou ao fim. Eu lhe agradeço por tudo. A gente que agradece a participação do senhor.